Eu quero primeiro concordar com meus colegas que disseram que o ministro Paulo Guedes detesta servidores, escolheu servidores e servidoras como a bola da vez para dizer que são os inimigos da nação brasileira. Mas eu quero dizer um pouco mais. Na verdade, o senhor ministro Paulo Guedes e o Bolsonaro detestam todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Tendo em vista as declarações recentes que ele fez, lamentando que o filho do porteiro, por exemplo, entrou na universidade, ou que a empregada doméstica pôde ir para a Disney. Ele deveria, na verdade, se preocupar com o fato de que essas mesmas pessoas hoje estão passando fome no país. Assim como cerca de metade da população brasileira que não sabe se vai conseguir comer nas próximas 24 horas. Mas ele localiza, identifica os servidores como inimigos e os chama de privilegiados com um discurso absolutamente cínico, porque sabe que a realidade é muito diferente. Os servidores, metade deles ganha cerca de 3 salários mínimos, e a média dos servidores públicos municipais, que a maior parte dos servidores públicos brasileiros, ganha, em média, 2 salários mínimos. Então, quem que é privilegiado? Um deputado do Novo, inclusive, falou: quem arca com os custos do funcionalismo público são os pagadores de impostos, como se servidores não pagassem imposto no Brasil. Querido, quem não paga imposto no Brasil é banqueiro, é multimilionário que sonega imposto. Inclusive, a gente deveria estar discutindo aí sim uma reforma tributária para que essas pessoas que deveriam contribuir com a riqueza que arrancam do povo brasileiro, deveriam sim contribuir através de impostos. A gente, assim, poderia estar discutindo uma reforma necessária, útil para o país. Mas essa reforma administrativa é um ataque brutal para quem trabalha muito e para quem ganha pouco. E não é verdade um elemento que trouxeram aqui de que o Brasil tem mais servidores do que o restante do mundo, porque o Brasil tem menos servidores do que a média dos países que compõem a OCDE, e faz mais de 10 anos que os servidores públicos brasileiros não aumentam os custos para o Estado brasileiro. A gente está falando também de um governo que, por uma canetada, no último dia de abril, aumentou muito o próprio teto salarial. O senhor Jair Bolsonaro pode ganhar até R$ 41.000 agora. O Mourão pode ganhar até R$ 63.000, enquanto os servidores públicos brasileiros estão, pelo menos desde 2006, a gente sabe que a realidade nos municípios é ainda anterior a essa, sem receber nenhum centavo de reajuste. E agora foi recentemente aprovada na Câmara que até o fim da PEC do teto de gastos também não receberão nenhum centavo a mais. Então, qual é a coragem que esse governo tem para dizer que seriam privilegiados e que seriam os responsáveis pelo descontrole das contas públicas no país? Na verdade, essa reforma administrativa tem um único objetivo, que é fragilizar o Estado brasileiro. E aí, quando alguns deputados criam e vilanizam, né, a figura do Estado brasileiro, se esquecem que foi através do papel do Estado que foi possível, no ano passado, garantir auxílio emergencial, garantir renda, verba emergencial para os estados e municípios, por exemplo, investirem em UTIs, em leitos de UTI. Se não fosse o Estado brasileiro, o que seria do nosso país nesse contexto de pandemia? Apesar do governo Bolsonaro, são sim os investimentos públicos e aquelas pessoas que estão na ponta, garantindo o atendimento da população, salvando vidas, que garantem o funcionamento do país e que fazem aquilo que o governo genocida se nega a fazer. E aí tem um ponto central da reforma administrativa: querem acabar com a instabilidade. E aí eu vi um deputado do PSDB e um deputado do Novo elogiando o fim da estabilidade dos servidores, como se fossem todos um bando de desocupados que não trabalham, e como se hoje já não houvesse mecanismos que possibilitem a punição de servidores e servidoras. Já há mecanismos de punição administrativa, inclusive de punição penal para aqueles que descumprem com o seu papel. Mas o que eles querem é poder, através do crivo da chefia direta ou do governo de plantão, mandar embora pessoas que estão trabalhando na máquina pública. Aí eu te pergunto, o que vai ser do fiscal do IBAMA, que vai cumprir com o seu papel de fiscal, mas também de cidadão brasileiro, quando descobrir, por exemplo, que tem pessoas do Ministério
do meio ambiente num esquema de favorecimento ilegal de madeireiros. O que vai ser de um policial federal, como aconteceu recentemente, que vai ter o direito, a vontade de denunciar essa ilegalidade. Ou mesmo de um médico, de um trabalhador da saúde do serviço público que se recusar a enfiar cloroquina, que não é um tratamento adequado para a Covid-19. O que vai ser daquele servidor que vai se manifestar nas redes sociais, dizendo que o Bolsonaro é um genocida, que o Brasil deveria ter vacina, por exemplo? Será que ele não vai ser o primeiro a ser questionado e a ser colocado para fora do seu local de trabalho? Não se trata aqui de corrigir os maus exemplos entre os trabalhadores do serviço público. Se trata, sim, de apadrinhamento, de aumento do assédio moral, da perseguição política e ferindo o princípio da impessoalidade, que é indispensável para aqueles que estão lidando com a máquina pública e atendendo a população brasileira. O relator, com todo respeito, ele trouxe um dado aqui absolutamente mentiroso, disse que vai ter uma economia de cerca de 300 bilhões de reais. E é tão mentiroso quanto foram os dados apresentados na época da reforma da Previdência, que depois o próprio Tribunal de Contas da União recentemente divulgou que os dados estavam completamente distorcidos. Não houve nenhum documento, nenhuma tabelinha sequer apresentada para comprovar esse valor, que eu não sei de onde ele tirou, mas um documento saiu do Tribunal de Contas da União e de uma nota técnica do Senado Federal, que disse que pode chegar até 11 trilhões e meio a mais de gasto para o Estado, porque vai ter que substituir, alguém vai ter que trabalhar. Ou vocês pretendem que não exista nem serviço público, talvez seja disso que se trate, mas essas pessoas vão ser substituídas por cargos comissionados. E talvez seja esse o real objetivo, né, do governo Bolsonaro, que gosta tanto de botar a gente dele na máquina pública, de aparelhar a máquina pública, inclusive para poder fazer rachadinhas, substituir aquelas pessoas que estão há anos se dedicando para atender a população brasileira, para poder colocar os seus nomeados para garantir as suas benesses e a implementação da sua política. Pois bem, também citaram uma série de direitos que supostamente são excessivos que os servidores públicos têm que os demais trabalhadores do Brasil não têm. Primeiro, que é uma ínfima minoria dos servidores que conseguem acessar a esses direitos, a esses benefícios, tais como licença-prêmio, ou mesmo acúmulo de função ou de salário a partir do tempo de carreira. E muitos dos benefícios que foram citados nem sequer são alterados pela PEC, porque há uma série de servidores que não são inclusos na PEC, como os magistrados, como aqueles que estão, por exemplo, no Ministério Público. E boa parte dos benefícios que foram citados pelo deputado do PSDB se encontra nesse setor dos servidores públicos. Então, se querem defender uma reforma que deforma o Estado brasileiro, pelo menos falem a verdade, apresentem números que correspondam à verdade. Não vai ter uma economia de 300 bilhões de reais. Não existe excesso de direitos dos servidores públicos. Não se esqueçam, servidor público não tem fundo de garantia. Esses benefícios que podem, para uma minoria, ser acumulados ao longo da carreira, é porque se for demitida com uma mão na frente e outra atrás, diferentemente daqueles que estão na CLT. Ou os senhores se esqueceram de qualquer realidade que diferencia os trabalhadores da iniciativa privada daqueles que estão na rede pública. Não é verdade que a PEC não atinge os atuais servidores. Parem de mentir. Atinge sim, em especial no ponto que fala sobre a estabilidade dos servidores. Querem eliminar a possibilidade de trânsito em julgado para que eles possam ser demitidos. Querem, inclusive, a partir de já modificar a lógica do salário a partir justamente desse acúmulo que podem fazer. Por que estão mentindo? Porque estão com medo de que os servidores se mobilizem. E aí eu quero concluir com isso, mas vai ter mobilização, já está tendo mobilização no Brasil. Porque não adianta inventar o vilão da vez. Uma hora é o servidor, outra hora é a empregada doméstica, outra hora é o porteiro. O povo brasileiro está absolutamente indignado, porque não tem vacina, está morrendo de vírus, está morrendo de fome, enquanto o presidente e os ministros querem aumentar o próprio salário e viram as costas do povo brasileiro, fazem aglomeração no Rio de Janeiro, zombando da situação política do Brasil. Vai ter manifestação no próximo dia 29 em todas as cidades do país, respeitando as medidas sanitárias, diferentemente do que faz o genocida. Para em alto e bom som dizer que a gente não aceita mais essa agenda de desmonte do Estado brasileiro,
que vira as costas para as necessidades mais básicas da população, da política de morte e da política de fome. E o PSOL é contra a reforma administrativa, a PEC 32.